Coloque-se em pé, irmãos. Vamos encerrar esse ciclo de mensagens sobre a vida cristã triunfante, falando sobre sacrifício. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, para a leitura dos versos 43 até 48. Marcos, capítulo 9, de 43 a 48. A palavra de Deus assim nos diz, Marcos 9, 43. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Pai, diante da tua palavra, a recebemos com temor e tremor. E, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e que possamos dar as respostas que tu esperas, para que tenhamos uma vida cristã ainda mais vitoriosa. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Essa palavra de Jesus pode e certamente será interpretada pelo mundo como uma palavra dura, como uma palavra retrógrada, como uma palavra castradora, como uma palavra que tira dos seguidores de Jesus a alegria de viver. E não é de admirar, porque o mundo não tem o Espírito Santo, nós temos. O mundo não conhece a Deus, nós conhecemos. Nós sabemos que essa história de Jesus de cortar pé, de cortar mão, de arrancar olho, essa não é uma questão literal, não é algo que esteja relacionado de modo algum à castração, a alguém literalmente cortar a mão, cortar o pé ou coisa semelhante. Mas, irmãos, Jesus está aqui chamando a atenção dos seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. Ele está chamando a atenção dos seus discípulos para a vida com ele. A vida com Jesus envolve sacrifícios. O que Jesus está propondo aqui é o verdadeiro e genuíno evangelho. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, mas não de graça. E nós fomos salvos por Cristo Jesus, não para vivermos de qualquer jeito. A vida cristã envolve sacrifício. Essa palavra sacrifício na Bíblia, ela tem duas conotações que estão relacionadas. Primeiro, sacrifício é a oferta, é a oferenda. As pessoas no Velho Testamento, isso é muito mais nítido para nós, no Velho Testamento, apresentavam a Deus sacrifícios, ofertas, oferendas, animais que eram mortos, sangue de animais inocentes que eram derramados. Mas o sacrifício não só tem o sentido de oferta, mas também tem o sentido de algo que está para além das forças. Nós entendemos isso muito bem na nossa cultura. Fulano está fazendo um sacrifício grande para construir a sua casa. Ele está economizando, ele está deixando de viajar, ele está deixando de gastar com coisas supérfluas, para guardar o máximo que pode para investir na construção da sua casa. Isso é sacrifício, é algo que nos custa, é algo que tem um preço. Tanto que Jesus, no livro aos Hebreus, ele é descrito como o sacrifício, a oferta a Deus, mas ele também é descrito como o preço que nos comprou.
Ou seja, o sangue de Jesus é o preço que Deus requereu para a salvação de todo aquele que crê. E todo aquele que crê foi salvo por esse sacrifício, mas em sua vida cristã fará sacrifícios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. A palavra de Deus diz exatamente assim: porque fostes comprados por bom preço. Santificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, esse ato de santificar a Deus no nosso corpo, na nossa vida, envolve um preço, envolve um sacrifício. Lhes falei sobre isso domingo à noite, no último domingo, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é um sacrifício pessoal. Tome a cada dia a sua cruz. Isso é um sacrifício pessoal. E siga-me. Mas há uma ressalva que eu quero fazer aqui. É que quando Jesus nos propõe e nos ordena um sacrifício, saiba que Deus nos honrará se nós sacrificarmos nossa vida, nossos desejos, nossas vontades, nossa carne, se nós sacrificarmos estas coisas que nos custam caro, que é um preço caro, para agradar a Deus, Deus nos honrará. Eu sei que essa pregação do Evangelho da Graça precisa ser bem compreendida. Às vezes isso é culpa até nossa como pastores, que falamos de um aspecto da graça, o aspecto que tem a ver com o preço que Jesus pagou. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porém, Paulo continua dizendo, no versículo 10 de Efésios 2, que nós somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não é qualquer boas obras. Paulo esclarece dizendo, as quais, essas boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. São as boas obras que Deus requer, não que nós achamos que devemos fazer, mas aquilo que em sua palavra Ele exige de nós. Portanto, domingo falei e repito nesta introdução, que, irmãos, a salvação é de graça, mas seguir a Jesus tem um preço. Isso é o Evangelho de Cristo. Porque tem gente que olha e diz assim, eu já sou salvo mesmo, então eu posso viver de qualquer jeito. A minha vida cristã pode ser uma vida frouxa, pode ser uma vida descomprometida, pode ser uma vida fria, pode até ser uma vida morna, porque afinal de contas, Jesus já morreu por mim. Pessoas que pensam assim precisam examinar o seu coração com honestidade e falar com Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que devemos fazer isso, examinar o nosso coração, para ver se nós realmente, um dia, pela fé, entregamos a vida a Cristo mesmo. Se não foi um ato religioso, se não foi um ato exterior, se realmente houve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque se houve, precisamos acordar. A nossa vida cristã, ela é feita de sacrifícios, de renúncias. Paulo disse, falando no livro de Atos, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tem sacrifício, tem cruz, tem renúncia. E se nós queremos viver uma vida cristã triunfante, há sacrifícios que precisamos fazer. E sobre isso Jesus falou aqui. Jesus falou aqui. Ou seremos servos inúteis? Lucas capítulo 17, verso 9 e 10. Jesus diz assim, o servo inútil só faz o que tem que fazer. É o mínimo esforço possível. Pronto, já fiz. Pronto, estou livre. Esse dirá, sou um servo inútil. O servo útil para Jesus
É o servo que vai além do que se requer. É um servo que faz um sacrifício, paga um preço maior para fazer um pouco mais e assim agradar ao seu Senhor. Lembra da parábola dos talentos? Não foi assim? Aquele servo inútil, o último, fez o que era o mínimo de se fazer, o mínimo esforço possível. Cava um buraco em terra, ali aquele saco cheio de moedas, 1 talento de prata e pronto. Quando o Senhor volta, está aqui, Senhor, o Senhor me entregou, está de volta. E ele foi censurado, porque os 2 outros servos, os conservos dele, multiplicaram aqueles talentos de prata. Então, se você acha assim, minha vida cristã assim está bom até aqui, não, aí já é demais. Aí, não. Onde está o sacrifício? Onde está pagarmos um preço para agradar Jesus? Precisamos pensar no que Jesus falou nesse texto que lemos de Marcos. Porém, antes eu quero dizer o que é que Jesus não falou aqui. É importante isso. Primeiro, Jesus não está ensinando autoflagelo. Na Idade Média, as pessoas se autoflagelavam. Pegavam chicotes, batiam nas costas, pensando assim agradar a Jesus. Não é disso que Jesus está falando. Não é para você pegar aí a sua mão, a serra, serrar e jogar fora. O seu pé e fazer isso. Quando nós visitamos o Cairo, no Egito, o nosso guia disse para mim assim, olha, fica tranquilo, pode andar à vontade por aí, ninguém vai fazer mal com vocês, ninguém vai roubar, e o comércio está aberto. 11 horas da noite, as lojas abertas, o povo na rua comprando. E aí ele disse, você pode andar, podem ficar, ninguém vai roubar vocês, porque a lei do nosso país é assim, se alguém roubar, corta uma mão. Se alguém for reincidente, corta um pé. E ele disse assim, a reincidência é muito pouca aqui, quase ninguém reincide. Já pensou se no Brasil funcionasse essa lei? Imagina o povo lá de cima do poder. Você já pensou, tudo manquitola? Todo mundo mancando de uma perna. Você já pensou? Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está dizendo que o cristão deve ver mais sem um olho. Deve ir mais longe sem um pé. Deve produzir mais sem uma mão. Eu vou explicar isso para vocês com mais calma. Então, isso é o que Jesus não quis dizer. Ninguém aqui sai para cortar mão, nem pé, nem arrancar o olho. O que Jesus quis dizer? Primeiro, Jesus quis dizer que tudo o que faz você tropeçar, ou que leva outros a tropeçarem, deve ser arrancado, deve ser extirpado da sua vida. Isso é sacrifício. Jesus citou isso em 2 contextos diferentes. Em Mateus 5, verso 28 e 29, veja aí. Mateus 5, 28 e 29, Jesus disse, Mateus 5, 28 e 29, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja o teu corpo lançado no inferno. Essa história de inferno é verdade? É verdade, sim. É verdade, sim. Porque salvos por Cristo Jesus toparão, me perdoem aí a expressão popular, toparão, aceitarão fazer sacrifícios para agradar a Jesus Cristo. Pessoas não salvas não aceitarão
de bom grado fazerem sacrifícios. É por isso que tem gente que diz que você é bobo, é por isso que tem gente que diz que você é besta, porque você não vai beber, porque você não vai para a noitada, porque você não traz sua esposa, porque você não trai o seu marido, porque você, menina, não tem relações sexuais com seu namorado. É por isso que o mundo te critica, porque eles não estão dispostos a pagar preços para agradarem a Jesus. Se o seu olho se põe em cima de uma mulher que não é a sua esposa, e você passar a querer desejá-la, Jesus disse, isso é adultério, e você deve arrancar o seu olho. Ou seja, você deve cuidar daquilo que você vê. E não colocar diante de você, dos seus olhos, nada imundo. Se aquilo que atrai a sua atenção também faz com que pessoas caiam, então arranque o seu olho, arranque isso da sua vida, arranque essa prática da sua vida. Mateus 16, versículos 6 a 8. Mateus 16, 6 a 8. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que ele fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo, ou por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no inferno. Se você não está disposto a pagar preços para agradar Jesus, examine o seu coração. Há uma enorme possibilidade que você não seja salvo. Eu já vi salvos engolirem orgulho, engolirem percepções, engolirem opiniões por amor a Jesus. Salvos que preferiram recuar. E eu tenho um grande respeito por esses crentes. São verdadeiros discípulos de Jesus. Eles saíram da sua obstinação para agradar a Cristo. E eles disseram, eu vou mudar de atitude para agradar o meu Senhor. Se você estiver fazendo algo que faz alguém tropeçar, arranque isso da sua vida. A ideia de Jesus aqui é que o crente tem que aprender a se autolimitar. John Stott dizia, tudo o que eu falo é verdade, mas nem tudo o que é verdade eu falo. Às vezes, irmãos, tem coisas que a gente gostaria de dizer para alguém, mas por amor a Jesus a gente prefere engolir as palavras. Jesus ensina também que esse tropeçar pode acontecer em 3 níveis. Primeiro, você e eu podemos tropeçar no nível das ações, aqui simbolizado pela mão, aquilo que construímos, aquilo que fazemos. Se isso vai levar você a cair, se isso vai levar alguém a cair, se isso não vai agradar ao seu Senhor, arranque isso da sua vida. Os crentes ditos espirituais de Corinto não entenderam isso. Paulo teve que escrever no capítulo 8, dizendo, vocês se acham muito espirituais, porque vocês sabem que o ídolo nada é no mundo, e vão lá no açougue de alguém que compra carne do templo de Diana, e vocês compram para comer aquela carne que foi sacrificada aos ídolos. Paulo diz, eu sei que o ídolo nada é no mundo, eu sei que se a carne estiver em ordem, ela não vai fazer mal para você, mas o seu irmão mais novo, fraco na fé, sem tanto conhecimento, está se escandalizando, e você está escandalizando os seus irmãos por quem Cristo morreu. Então, se é para escandalizar o meu irmão, Paulo disse, nunca mais comerei carne. Se vai escandalizar as ovelhas, os pastores se autolimitam. Eles tomam cuidado com o que fazem. Eles tomam cuidado com o que postam. Eles tomam cuidado com a sua postura. E assim é cada um de nós em relação ao mundo. Segundo,
Você pode tropeçar no nível do comportamento. São os pés. Os pés que nos levam longe. E os pés aqui simbolizam nossos caminhos. As decisões que tomamos, o estilo de vida que temos. Jesus disse, se isso te faz tropeçar, ou se isso faz outros tropeçarem, se isso não agrada a mim, corte, tire isso da sua vida logo. Porque isso vai trazer prejuízo para você, prejuízo para as pessoas sem Cristo, e um prejuízo para o nome de Deus. Porque quando Sansão caiu, para os filisteus, não era só um herói de Israel que estava caindo, mas o Deus de Israel também estava caindo. Na cabeça dos filisteus, ao levar Sansão para o templo de Dagon, a coisa funcionava assim: Dagon venceu Jeová. Como que você diz isso? Olha o herói de Jeová aí, ó, prostrado, cego, fraco, derrotado. Então Sansão, ao cair, levou seu nome para a lata de lixo e levou o nome de Deus também para a lata do lixo. Que Deus nos livre disso. Cuidado. Você pode também tropeçar no nível das ambições. São os olhos. Veja, naquilo que você faz, os caminhos ou estilo de vida que você adota para você, e também aquilo que você vê, aquilo que você ambiciona, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós tanto queremos. Se isso vai te levar a tropeçar, se isso não glorifica a Deus, se isso vai levar pessoas a se escandalizarem e blasfemarem o nome de Deus, arranque esse olho, arranque essa ambição, arranque isso da sua vida. Então Jesus assegura que essa autolimitação, ela é muito produtiva. Não é que quem se autolimita vai deixar de frutificar muito. Não, ele vai frutificar mais. Ele vai produzir mais. Ele não tem uma mão. Ele não faz o que os outros fazem, mas ele é muito mais produtivo do que aquele que tem as duas mãos. E eu explico isso aqui. Como o que é que a gente ganha fazendo esses sacrifícios que agradam a Deus, que levam ímpios a glorificar o nome de Deus e que abençoam nossa vida, o que é que nós ganhamos? 3 coisas. Primeiro, quem se autolimita, continua inteiro. Jesus disse: a tua mão te escandalizar, verso 43 de Marcos 9, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno. Preste atenção, que aquilo que Jesus diz mostra uma grande diferença de tirar algo em você e não tirar você. Veja que o corte é algo na sua vida e na minha vida que não é bom para mim, não é bom para o meu testemunho e não glorifica a Deus. É cortar algo em mim e não cortar a mim. Entendeu? Você perde uma mão, você perde um pé, você perde um olho, mas você continua inteiro, sua consciência continua inteira, sua alegria em Cristo continua inteira, sua fé continua inteira. Jesus está ensinando que essas amputações são coisas do cristão e não no cristão. São coisas na minha vida, mas não na minha essência. Eu, em essência, continuo inteiro, íntegro. Não é isso que se diz de Jó? Homem íntegro, que se desviava do mal. O que é isso? Jó praticava essa amputação de coisas que não agradavam a Deus, que maculavam seu testemunho e que poderiam levar outros a cair. Mas ele era um homem inteiro, íntegro. Não é uma bênção isso? Ou seja, tem uma mão a menos, um pé a menos, um olho a menos, mas é mais completo do que as pessoas lá fora que não têm Jesus.
Segundo, quem se autolimita entende o real sentido da verdadeira vida. Jesus disse: corta essas coisas, para que você possa entrar na vida. Isso é vida abundante. É vida aqui e é vida lá. Não esqueça que a vida, o céu, não é aqui, mas o céu começa aqui. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, disse Jesus, como o único Deus. E a Jesus, a Cristo, a quem tu enviastes. A vida eterna não é aqui, mas ela começa aqui, quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Jesus diz: é melhor para ti entrares na vida aleijado ou caolho. Essa autolimitação gera uma vida abundante. Isso é santificação, gente. Essas amputações que a gente faz em coisas da nossa vida, que não são agradáveis a Deus, a Bíblia chama de santificação. E aí você perde um olho, por não colocar a sua atenção, da sua visão em coisas que não agradam a Deus. Mas um dia você vai chegar no céu. E você vai ver Jesus Cristo diante de você. Você fecha o olho para não ver coisas que te levam a cair, que te levam a pecar, e pessoas a serem escandalizadas com isso, e Deus não ser glorificado. Você tira os seus olhos disso, mas um dia você vai chegar no céu e você vai ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero vislumbrar o meu Senhor. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E por fim, quem se autolimita compreende como funciona a matemática de Deus. A matemática de Deus é extraordinária. Ganha quem perde, perde quem ganha. Que proveito há em alguém ganhar o mundo e perder a sua? Perde quem ganha, ganha quem perde. O primeiro é o último. O último, o primeiro. Quem corta a mão para agradar Jesus, faz esse sacrifício, um dia vai ter acesso, vai se apropriar de bens eternos lá na glória celestial. Quem anda menos nessa vida, manquitolando por amor a Jesus, deixando de andar em caminhos que não agradam a Jesus, um dia vai andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Quem vê menos nessa vida, se torna um caolho para essa vida. É um olho só, arrancou o outro. Como disse um dia, vai vislumbrar o seu Salvador. E vai ver a glória que Ele foi preparar para nós. 1 de João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e porque assim como Ele é, o veremos. Eu deixo de ver certas coisas que me atraem, que aguçam o pecado em mim nessa vida. E eu faço esse sacrifício, eu pago esse preço, que um dia eu vou ver Jesus. E aí é a grande questão: quem é que quer perder para ganhar? E quem quer ganhar nessa vida vai perder na vindoura. Então que percamos nessa vida. Que façamos sacrifícios nessa vida. Porque na vindoura ganharemos. Porque Deus é fiel em reconhecer a nossa boa obra e o trabalho que fazemos quando dizemos não para nós mesmos, para dizer sim a Jesus. Aí essa vida desse crente é outra coisa. Aí é uma vida vitoriosa. Aí é uma vida frutífera de verdade. Aí não é vida religiosa. Essa pessoa canta para Deus, porque sabe que Deus está aqui de um jeito diferente. Ela ora cheia de fé, porque
porque ela sabe que o Deus Todo-Poderoso está ouvindo. Ele aqui é caolho, mas quanto às coisas espirituais ele enxerga muito. Aqui ele é manquitola, mas para as coisas espirituais ele produz muito. Aqui ele fica lá mancando, mas nas coisas espirituais ele vai muito longe na profundidade da sua vida com Deus. É isso, gente, que nós devemos buscar. E olha, estou vendo aqui uma multidão maravilhosa e abençoada. Eu acredito que você só está aqui porque você quer uma vida cristã mais triunfante, uma vida cristã mais abundante, uma vida cristã mais abençoada. E você podia orar comigo agora, no final dessa semana de oração. E eu espero que cada um aqui tenha uma decisão na alma, uma decisão no coração. E se você está tomando essa decisão agora, de certas renúncias na sua vida, de ter vida abundante na oração, na leitura da palavra, no serviço, na comunhão, que você fique em pé aí onde você está. Estou tomando decisões hoje. Não deixe a sua vida espiritual na inércia. Rompa essa inércia. Rejeite o que não agrada a Deus. Se quebrante. Deus exalta quem é humilde. Mas o duro de coração será humilhado por Deus. Se você está tomando decisões, fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero uma vida mais triunfante. Cansado de apanhar do pecado, apanhar do diabo, apanhar das pessoas no mundo. Quero viver uma vida triunfante e andando por esses caminhos. Faça isso. Deus é vivo, Ele é poderoso para realizar isso na sua vida. Se você fizer o sacrifício diário, Deus vai abençoar você. Eu digo isso sem medo. Eu confio nessa palavra e creio nela. Assim como eu respiro, eu confio nessa palavra. Meu Deus, abençoa meus irmãos e a mim. Nós estamos terminando essa semana de oração. Foi uma montanha, Senhor, uma montanha íngreme que o Senhor nos fez subir passo a passo, ouvindo a palavra, ouvindo as orientações, meu Deus, olhando o mapa que o Senhor delineou para nós, e chegamos ao alto desta montanha, Senhor, no final desta semana de oração, e chegamos aqui decididos, meu Pai, a Te agradar mais, a abrir mão daquilo que não Te agrada, Senhor, a, meu Deus, amputar, tirar, extirpar da nossa vida coisas que não são agradáveis a Ti, que só tem nos feito cair, e pessoas vendo nossa vida como crentes da maneira que está, zombando o Teu nome. Mas, meu Deus, nós não queremos isso para nós. Nós estamos aqui de pé na Tua casa, ó Deus, pedindo mais de Ti sobre nossa vida, mais de Cristo sobre nós. E, ó Pai, seguiremos ao Senhor. Aonde o Senhor for, nós vamos seguir, a fim de agradar. O preço é alto, mas nós decidimos aqui dizer não à nossa carne e dizer sim a Jesus, sim para Cristo. E assim oramos em nome do nosso Salvador, que nos comprou e se sacrificou por nós. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém.